Comissão do Aniversário Religioso da OAB São Paulo e membro do Comitê Nacional do Aniversário Religioso. Bom, cumprimento a todos na mesa, cumprimento a todos os presentes que estão aqui no Carnaval. Em vez de estar pulando aí, né, participando dessa festa, eles estão aqui falando de direitos humanos. Isso para o Brasil é algo surpreendente. E eu estou muito feliz, assim, honrado de estar aqui em São Paulo para participar desse evento. E muito feliz de ver que isso acontece no Brasil durante o Carnaval, em Campina Grande. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E é interessante que esse interesse até surgiu, estive aqui em outubro, a primeira vez que
Buda Shakyamuni, o Buda dos Theravadins, ou seja, das tradições tibetanas, das tradições japonesas, chinesas, tailandesas, do Ceilão. Então, praticamente todas as tradições budistas acreditam que a diversidade da concepção de consciência ou a perspectiva filosófica que essa consciência vai ser dada é muito importante. Então, podemos dizer que, adentrando o tema da diversidade religiosa, o budismo acredita que, se a gente não tem condições de defender ou respeitar a religião do outro, como é que eu posso ter uma religião, ou como é que eu posso ter consciência da prática religiosa que faço? Então, Sua Santidade, Dalai Lama, o grande representante do budismo tibetano no mundo, que todos vocês bem o conhecem a partir da vasta literatura e da vasta publicidade que se faz dele, sempre diz que budismo é mente. Para alcançar o estágio da mente, eu tenho que estar feliz. Para eu estar feliz, eu tenho que entender o outro, e entender o outro significa entender a crença e a religião do outro também. Então fica essa mensagem de Sua Santidade Dalai Lama. Obrigado. Obrigado, professor David Reis, de improviso, falando em nome do budismo, comunidade que vem crescendo bastante em João Pessoa, inclusive pela influência dele, pela presença dele. Então, vamos adiante com esta mesa tão significativa para os que fazem o grupo Vida Lícita de Religiões do Departamento de Ciência das Religiões da UFPB. Então, nada mais justo, nada mais natural que encerrar a mesa escutando a palavra da Coordenadora Nacional da Diversidade Religiosa, professora Marla Escola. Boa tarde, agradeço o convite, mais uma vez aqui na Nova Consciência, primeira vez estou estreando também com muita gente, e estou também bastante encantada com tudo que eu vi e experimentei nesse momento, nessa diversidade cultural, religiosa, enfim, né, uma pluralidade muito bonita que acontece aqui. E eu gostaria de começar, dizendo um pouquinho da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. Talvez vocês não tenham ideia de como essa Secretaria se organiza, eu acho que é importante a gente também dizer. Nós temos 3 secretarias nacionais importantes, uma que cuida de toda a questão dos direitos da criança e do adolescente, uma outra Secretaria Nacional que cuida de todas as questões relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência. Temos ações diretamente ao gabinete da ministra, como a questão de memória e verdade, questão de tráfico humano. E temos a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, onde eu estou alocada como assessora de direitos humanos e diversidade religiosa. Gostaria de começar a dizer, na nossa consideração, aqui, nossa reflexão com vocês, a partir da questão da pluralidade, né, que já foi mencionado na excelente mesa anterior, coordenada pelo professor Fábio Freitas. A questão da pluralidade, como Hannah Arendt sempre acentuou, ela é condição da humanidade. A comunidade humana se constitui pela pluralidade. Não existe possibilidade de humanidade fora da pluralidade, porque nós somos essencialmente plurais. E essa pluralidade ela é um conjunto de singularidades que perpassam o indivíduo, né, pela sua identidade, pelas identidades que nos constituem, né, porque são muitas identidades, mesmo que nossa individualidade, mas que se dá no coletivo. E a questão política, que é importante, ela se dá no coletivo e pela pluralidade. Não existe possibilidade de política sem coletivo, porque senão fica como um ato individual. E esse individual, que é o meu desejo humano, como ser humano, como singularidade
da minha individualidade, ela se soma a outras individualidades, a outros desejos humanos, para tornar isso como um ato político, como um movimento político. E esse coletivo político, nós colocamos como o desejo humano pela igualdade, naquilo que nos diferencia como seres humanos, naquilo que nos descaracteriza, naquilo que nos desumaniza, naquilo que nos coloca numa situação de vulnerabilidade na nossa dignidade humana. E esse coletivo político se dá na diversidade, porque essa é a nossa condição, a condição da diversidade. A diversidade, ela é feita também pela diferença. Se por um lado nós lutamos pela igualdade, pelas condições de igualdade para todos os seres humanos, nós também lutamos pelo direito à diferença, porque é a diferença que constitui a nossa diversidade. E aí, aqui eu quero romper com a lógica aristotélica que ainda permanece nas nossas concepções e nas nossas construções acadêmicas da filosofia, da sociologia e especialmente do direito, né, que diz que é impossível a amizade entre não iguais, que não é possível uma relação humana entre não iguais, seja pela relação que ele se remetia na sua concepção política entre homem e mulher, entre senhor e escravo, entre adulto e jovem ou criança, ou outras diferenças que constituem a humanidade, ou por construção humana, histórica, que precisa ser desconstruída, ou por construção humana mesmo pela diversidade que nos constitui. Então, a gente rompe aqui com essa lógica aristotélica de que não é possível amizade entre não iguais, dizendo que na nossa diversidade é possível, sim, amizade entre não iguais, entre as diferenças, sejam elas culturais, sejam religiosas, sociológicas, ou quaisquer que a gente queira colocar, étnicas, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero e assim por diante, tudo que constitui as nossas identidades, que são múltiplas, né, não são homogêneas. E aí, nesse sentido, quando a gente fala em diversidade religiosa, liberdade de expressão e desenvolvimento ou envolvimento, que está entre parênteses o desintencional, acredito, né, porque remete ao fato de que não é possível o desenvolvimento humano sem o envolvimento humano. E não é a gente apenas chamar o outro para se envolver com a gente, mas principalmente a gente fazer o movimento de se envolver com a humanidade, com todas as suas contradições, vulnerabilidades, necessidades, as mais diversas que existem no nosso contexto. Então, esse movimento remete também a uma ideia de alteridade, que não e eu também gostaria de romper com um certo discurso, quando a gente fala assim, o outro, a outra. Por quê? O outro, ele é tão estranho para mim, ele é tão alter, né, de mim, quanto eu sou do outro. Quer dizer, o estranhamento que eu posso ter com o outro, na sua diferença, na sua identidade, na sua singularidade, é o mesmo que ele vê em mim. Então, a gente também, eu gostaria de propor a gente romper com esse discurso do outro, porque eu sou muito mais outro daquele que a gente chama de outro do que a outra de mim. E nesse sentido, a gente gostaria de colocar assim que dentro da nossa secretaria, então, tem essa área, e para muitos ainda parece estranho ter uma área que se preocupa com a questão da diversidade religiosa, mas o fato é que, especialmente a partir de 2011, com a criação dessa assessoria, que agora, 31 de janeiro, foi formalizada em portaria, é que existem muitas relações de
com razões, com fundamentos, com justificativas religiosas. Então, se há uma violação dos direitos humanos, né, e hoje também já foi falado a questão da situação de prisão, de hospital, de outras escolas, de outros espaços, né, que também são espaços públicos, é dever do Estado estar preocupado em ter ações, né, de políticas públicas para que essas violações não ocorram. Então, sim, precisamos discutir e trabalhar em prol do respeito à diversidade religiosa. A gente não promove a diversidade religiosa. Por quê? Porque ela existe por si só. A diversidade religiosa, ela é um dado, um legado, ou como o professor colocou antes, é um fato, é a nossa realidade. É um legado doído, sim, é resultado também de um processo de colonização que a gente sofreu, mas é a nossa realidade, é o nosso contexto. Então, é nossa tarefa defender o respeito a essa diversidade religiosa. E dizer também que, a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos, que já foi mencionado aqui, nós temos 3 elementos básicos, né, que é a questão da defesa da liberdade religiosa, que é um direito constitucional. Isso significa o direito de ter crença e também de não ter crença, porque é um direito individual, né, é uma decisão individual. A religião não é intrínseca do ser humano, é uma decisão, uma escolha, e toda escolha precisa ser respeitada. Também a questão do enfrentamento à intolerância religiosa e a questão da laicidade do Estado, né? E, nesse sentido, a laicidade do Estado vai garantir também a democracia, porque os direitos civis eles estão sendo ameaçados, muitas vezes, por movimentos de determinados grupos religiosos que ameaçam as conquistas constitucionais e outras que vieram posteriormente em função de que querem defender um dogma religioso como se fosse lei civil, ou que fosse Constituição. Eu gosto de uma frase que Roseli Fishman cita no livro dela, que ela escreve sobre laicidade: não podemos considerar crime aquilo que a religião considera pecado. Isso ela tem o direito de considerar no seu privado, na sua convicção religiosa, mas não podemos tornar isso como crime na área civil. Uma outra questão de que, mais uma vez, a diversidade religiosa é importante que a gente afirme, né, o respeito em função das violações que ocorrem, né, principalmente pelo fanatismo irracional que acirra a intolerância religiosa, que incita o ódio e a materialização da violência por motivação religiosa. Nesse sentido, então, o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa tem por finalidade justamente poder garantir isso que está a ser colocado no Programa Nacional de Direitos Humanos e visa também ajudar os estados a criar os seus comitês estaduais e municipais conforme está orientado por esse programa, que é um documento construído em conjunto com a sociedade civil, não é um documento do governo federal, mas é resultado de uma conferência nacional de direitos humanos. E, nesse sentido, então, os comitês, como vocês discutiram aqui, é importante realmente vocês juntar as forças, né, buscar a unidade. A fragmentação nos divide e a divisão nos fragiliza. Então, a gente precisa juntar as forças, né, não buscar a fragmentação em torno de um bem comum, de um projeto político comum, né, que vai fazer a diferença para a gente poder superar essas violações de direitos humanos. E aí eu digo, para finalizar, eu diria assim, que nós não trabalhamos mais com o conceito de tolerância, né, porque tolerar é muito, ainda pouco, porque tolerar
suportar e aguardar, mas não significa que eu vou aceitar, respeitar o outro. Mas a gente trabalha com a questão do respeito. Mas não o respeito como algo indelével, essencialista, como às vezes a palavra amor se tornou, se esvaziou, inclusive, né? A gente fala amor, mas ele se esvaziou. Mas o respeito como ato político e como decisão ética. Se o respeito não for decisão ética e não for ato político, ele se esvaziará também, tanto quanto o discurso do amor. Então, eu termino dizendo, precisamos sim trabalhar com respeito à diversidade religiosa e a todas as outras diversidades que compõem a pluralidade humana, mas como ato político e decisão ética.